Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. É da sede da Fazenda 3R, no município de Figueirão, em Mato Grosso do Sul, que o Henrique Catenacci fala sobre as mudanças recentes pelas quais tem passado. O local é referência na produção de bezerros super precoces, fruto do trabalho baseado em genética, manejo e nutrição, guiado por mais de 3 décadas pelo saudoso Rubens Catenacci. Desde a partida do Rubinho, como era conhecido, o Henrique conduz, ao lado da irmã e do cunhado, a gestão do legado construído pelo pai, carregando a missão de preservar a excelência da marca, superando os desafios de uma sucessão que não foi planejada. Apesar do laço umbilical com o agro, o nosso convidado não nasceu perto do campo. A vida na capital paranaense o levou a escolhas distantes do meio rural. Formado em design de produtos, mudou-se para a Itália. Ficou lá por quase uma década. Trabalhou com grandes marcas, acumulou experiências e retornou ao Brasil. Fundou uma agência focada em criação e comunicação com clientes brasileiros e europeus. Anos depois, viu a vida reaproximá-lo das próprias origens para dar sequência à história de sucesso escrita pelo pai, que ajudou a transformar a nossa pecuária. Henrique Catenacci, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone para conhecer um pouco mais da tua história e ao mesmo tempo falar um pouco mais da história do nosso saudoso Rubinho Catenacci, né, o seu pai, que deixou um legado incrível na pecuária, né, um símbolo da pecuária de qualidade, do amor pela raça Nelore, do desenvolvimento genético, né, então vai ser muito bacana fazer esse bate-papo contigo aqui para conhecer um pouco mais, né, da tua maneira de enxergar toda essa construção, a pecuária, e agora um novo desafio que você passou a encarar também, né, desde da perda do seu pai, que é passar a ficar à frente também dos negócios, e você vai explicar um pouquinho dessa transição de carreira que você tem feito. Seja bem-vindo, cara, ao podcast do Patrone. Mais uma vez, te agradeço por estar aqui conosco. Tá tudo bem contigo? Tudo certo, tudo certo. O prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo espaço e pelo convite. E é isso aí, vamos conversar um pouco aqui. Maravilha. Só para o pessoal entender, você está onde agora? E me fala um pouquinho desse local que você está e o que ele significa para você. Eu tô aqui na fazenda, né? Na Fazenda 3R, aqui no Figueirão, no Mato Grosso do Sul. Tô aqui na sede onde era a casa que meu pai sempre ficou, né? Então a gente acaba utilizando aqui a sede e é um lugar assim muito... traz muitas memórias, né? De dele e tudo. É impossível não lembrar dele aqui na fazenda. Legal, cara. Vamos contar um pouquinho da tua história, Henrique, para que as pessoas também o conheçam mais, né? Você já tá claro aqui, né? Filho do saudoso Rubinho, como a gente falou, um ícone da pecuária, vamos falar mais disso adiante. Mas me fala um pouquinho, né? De onde você nasceu, qual foi o caminho que você seguiu, né? E a gente vai costurando esse bate-papo aqui. Bom, eu nasci em Curitiba. A minha família, meu pai, minha mãe... Meu pai sempre buscou, assim, trazer acredito, essa parte mais urbana, né? Nós sempre vivemos em Curitiba e ele ficava indo e voltando, né? Da fazenda para a cidade. E, bom, cresci ali, sempre me lembro de pequeno, assim, nós íamos para a fazenda quase que todo fim de semana, né? No começo, a Fazenda 3R, ela começou no interior de São Paulo, na cidade de Itararé. Então, eu lembro que nesse período eu era bem pequeno, devia ter 5, 6 anos, assim, e eu acho que a gente ia quase que todo fim de semana para a fazenda de Curitiba, né? E é isso, aí depois, com o tempo, ele veio para o Mato Grosso do Sul, e aí a distância ficou um pouco mais difícil, assim, de conseguir conciliar sempre, mas sempre que possível nas férias e feriados, festas, enfim. Principalmente nos leilões, né, que ele participava, a gente acabava acompanhando isso mais de perto. Qual que era a distância da fazenda até Curitiba ali? Me bateu uma curiosidade ali. Cara, acredito que é 1.200 quilômetros. E vocês faziam praticamente aí quase sempre, todo fim de semana, como você disse, sempre que possível?
fazia estágio? Nessa época aí que a gente fazia direto, era menos, né? Então devia dar uns 300, 400 quilômetros, eu acho. De Curitiba até a divisa com São Paulo ali. Maravilha. E me diz uma coisa, Henrique, você citou aí 5, 6 anos, tem uma lembrança. Qual que é a tua primeira lembrança de campo, de fazenda mesmo? É justamente dessa época? Qual é a primeira imagem que você se recorda, assim? Fala, pô, ali eu percebi o que era diferente de onde eu vivia, né? Do meu dia a dia na cidade. Eu lembro realmente dessa fase, assim, das estradas de chão, de cavalo, de andar a cavalo, de brincar no campo ali na frente de casa, assim, no terreiro de terra mesmo, e com tudo, com o pessoal ali da fazenda. Eu lembro que a gente íamos sempre, né, eu, minha irmã, meu irmão, e a gente ficava lá andando a cavalo, passeando, acompanhando às vezes meu pai em algum trabalho, algum serviço assim. Mas a minha primeira lembrança mesmo é mais dessa parte lúdica assim do campo, né? De ficar andando descalço, de ficar andando a cavalo, vendo passarinho e por aí vai, né? Ah, maravilha, cara. É uma lembrança sempre muito gostosa, né? Realmente as pessoas que eu converso que têm essa referência de infância falam muito disso, né? Do ambiente, de como era. Realmente é uma sessão gostosa e fica na memória, né? E quando a gente para pensar por tudo que a gente tenha vivido, sempre tem esse pezinho ali e essa sensação realmente ela é muito gostosa e fica muito presente. E aí, Henrique, como que segue a tua formação profissional? Porque ela vai bem distante do campo no que diz respeito a estar no campo, né? Então eu queria que você me falasse como que você seguiu para a área que você seguiu, né? O que te motivou a isso e conta um pouquinho dessa tua trajetória. Então, como eu falei, né, acho que meu pai sempre buscou nos proporcionar, assim, o benefício de estar numa cidade urbana e ter acesso à educação. Sempre primou muito para que nós tivéssemos essa questão, assim, de uma boa qualidade de educação e tal. E eu acabei me direcionando bastante por muito tempo, assim, da minha vida, acho que da adolescência até ali a fase inicial de adulto, eu fui bastante urbano mesmo. Foi um período da minha vida em que eu um pouco pela distância da fazenda e os compromissos de escola, universidade, enfim, eu acabei me distanciando um pouco, assim, da vida do dia a dia da fazenda. Eu lembro que nessa fase eu acompanhava mais, eram os eventos dos leilões, eram algumas coisas mais específicas, assim, junto com o meu pai. E até por uma influência dele mesmo, ele sempre nos deixou muito, muito livre, assim, de escolher qual caminho percorrer, né? Uhum. Nunca foi assim, não, você tem que fazer isso por causa que eu tenho um negócio assim ou assado. E nisso, acho que instintivamente, assim, sempre tive uma curiosidade, uma percepção, assim, da parte do design de marcas, da parte de estética, que sempre me atraiu muito. E eu acabei indo estudar design industrial. Na verdade, eu estudei design de produto, né? E aí depois acabei naturalmente me direcionando para o lado do design gráfico, design de marcas, design de embalagem e essa parte mais de comunicação e marketing, né? Isso eu me formei em Curitiba e aí logo após ter me formado, eu fui buscar na Itália uma especialização, também sempre em design de produto, design de embalagens. E como eu tinha desde pequeno, assim, nossa família tinha o passaporte italiano, né, a segunda cidadania. Então, isso sim é uma coisa que ficou marcado na minha cabeça, né? Eu falei, não, eu quero ir para lá para poder usufruir desse benefício e também para poder aprimorar o conhecimento, né? Me diz uma coisa, aí você falou marketing de produtos, design de embalagens, né? Como que isso daí se aplica também no agro? Porque aí a gente tem um link que naturalmente pode ser explorado e, aliás, a gente tem essa carência que a gente costuma dizer da comunicação do agro, acho que vai meio que se juntando as forças aí, não vai não? Um pouco sim. Eu vejo hoje, assim, a metodologia do design, ela é uma metodologia que ela pode ser aplicada aí
em diversas áreas, né? Então, no período em que eu trabalhei com isso diretamente, eu lembro que eu fiquei bastante tempo na Itália, morei quase 8 anos na Itália, trabalhando em um escritório de design e comunicação lá. E o nosso principal trabalho sempre foi a parte de desenvolvimento de marca, branding, com um foco bastante específico para o desenvolvimento de embalagens, né? Então, essa dinâmica de você entender as necessidades do cliente, entender as necessidades do usuário desse cliente e tentar criar ali um conceito, uma marca que expresse essas necessidades, faz com que você aprenda ali rapidamente a mudar, assim, digamos assim, você atende empresas dos mais variados setores possíveis. Então, desde do setor alimentar a industrial. Então, você acaba tendo que ser muito, muito rápido, assim, nessa questão de entender rapidamente quais são as necessidades, né? Então, essa metodologia do design, até mesmo a metodologia de você desenvolver um projeto, fazer um planejamento, depois a criação, a execução, e aí depois você volta para verificar se aquele resultado está dentro do que foi planejado. Então, toda essa metodologia do design hoje, eu vejo que ela é muito, muito útil, não só aqui no desenvolvimento da fazenda, mas é claro que também na parte de comunicação, né? Do que nós estamos fazendo aqui e tudo mais. Legal, cara. Acho que tem realmente uma sinergia muito, muito importante aí, que acho que dá para ser muito bem aproveitado, né? Certamente você trouxe os elementos aí, são metodologias que, né, têm um link natural e realmente quando você começa a enxergar as necessidades de melhorar uma comunicação visual e assim por diante, você realmente aproveita dessa expertise toda que você adquiriu durante todos esses anos, né? Só pra gente matar uma curiosidade aqui, você trabalhou com quais marcas lá? Algumas marcas? E me fala um design de embalagem aí para que o pessoal que tá te ouvindo também possa imaginar esse conceito na prática. Bom, eu fui para lá e acabei entrando nessa empresa de design e comunicação na Itália, onde eles trabalhavam com marcas, grandes marcas multinacionais. Então, desde Coca-Cola, Nestlé, Danone, acho que essas eram as mais conhecidas, assim. E a parte de design de embalagem, especificamente, depois desse período que eu fiquei morando na Itália, eu acabei decidindo de vir para o Brasil. Montei um escritório de design que basicamente era uma extensão do escritório lá na Itália. Então a gente acabou fazendo vários projetos aí em sintonia, em parceria junto com esse escritório da Itália. Então aqui no Brasil a gente também acabou atendendo aí alguns clientes como o Boticário, a própria Ferrero, fizemos algumas coisas também para Nestlé. Então, agora, falando especificamente de embalagem, eu acho um universo espetacular, assim, porque ele é, digamos, a junção de vários universos ali do design, da comunicação, junto com o produto em si. Então, ele acaba englobando, assim, várias áreas, né? E digamos assim, um produto bem pensado, bem construído e bem exposto, ele acaba atraindo ali a atenção do consumidor final. Acredito que ele é o que faz com que, muitas vezes, a decisão do consumidor em pegar aquele produto ou não, né? Então, às vezes, você pode ter um produto excepcional, mas com uma apresentação ruim, que não condiz com a qualidade do produto que está sendo ofertado ali, muitas vezes ele acaba passando desapercebido. Ou você acaba optando por um outro produto similar porque você tem uma memória afetiva com aquela marca, ou porque você tem a apresentação do produto te chamou mais atenção. Então, eu acredito muito, assim, que o design de embalagem, ele é um grande incentivador ao consumo. Ao consumo, né? Quando ele é bem feito, ele é por si só, ele já se vende, né?
Maravilha. E aí aí eu acho que tem um link muito legal, cara, quando fala em embalagem, por isso que eu pedi para você trazer esses exemplos e essa tua impressão, porque vamos falar de proteína animal, de carne bovina, a gente tem visto já há um bom tempo, mas enfim, vale sempre a gente frisar uma mudança muitas vezes na maneira de apresentar esse produto nos supermercados, né? Os produtos que vão atender a diferentes nichos aí. E realmente essa exposição muito mais cuidadosa, ela atrai a atenção de quem está ali passando com o carrinho com o carrinho de supermercado, seja no açougue tradicional, seja nas boutiques de carne, seja no supermercado também de grande porte, ou médio, pequeno, enfim. Quando você tem uma exposição, uma bandeja que não é branca, que é mais escura, que evita aquela quantidade de sangue, enfim, isso chama mais atenção e você percebe no comportamento do cliente ali, né? Realmente tem um link aí, você buscar expor melhor, né, com algo que vai atrair além da qualidade do produto, né, que é sempre o grande diferencial, o principal diferencial, mas chamar atenção aos olhos, realmente a chance de você ter esse produto sendo comprado, adquirido ali, consumido, aumenta, né, exponencialmente, né? Todas as áreas, né? Mas falando especificamente do mercado de carnes, ele vem sofrendo muitas atualizações positivas, né? Eu acho que a conveniência que o mundo de hoje, não digo que nos obriga, mas que ela demanda, claro que falando muito das cidades, né? Então você tem essa questão de ter uma vida mais dinâmica e trabalho, escola, leva os filhos para a escola e pouco tempo para poder preparar, cozinhar, é um outro universo, né? Então, essa conveniência que esse tipo de vida demanda realmente faz com que as empresas precisam buscar por alternativas que vão de encontro a essa demanda, né, de conveniência. Então, você vê aí produtos já porcionados, te traz uma praticidade muito grande na hora do preparo. É claro que você também tem que considerar outras questões, né? Tipo, do tempo que aquele produto vai poder ficar exposto. Quando você porciona a carne, acaba que ela tem um período de vida útil ali menor, e aí, em cima disso, você vem com outras tecnologias, né? Que estão sempre inovando para buscar trazer essa comodidade com maior qualidade, com maior praticidade e também com segurança alimentar para que você possa ter aí um período de exposição maior nas prateleiras. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070 em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas 2 unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66-2123-5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Passados esses comentários sobre essa tua profissão, como você adquiriu conhecimento, tua visão e como isso pode linkar com o agro, vamos entender como tem sido a sua transição de carreira, né? Então, a gente teve a perda do seu pai, do seu Rubinho, em abril de 2019. E aí, como que foi a partir de então para a sequência da 3R? Vocês tinham feito já um planejamento de sucessão familiar? Já era algo que vocês vinham discutindo? Eu te pergunto dessa maneira porque é algo que a gente tem sempre ouvido no setor, né? A importância dessa preparação, né? Não só pela perda em si da pessoa, mas realmente pela transformação do negócio, pela maneira de conduzir tudo em vida também, essa passagem. Como que foi para vocês?
Cara, eu acho que isso ainda tá sendo, né? Porque ainda é bastante recente. Ao mesmo tempo que parece tão distante, é tão breve, assim, o período. Mas, vamos lá. Cara, meu pai era um cara bastante centralizador, né? Então, a gente não tinha... A gente tinha contato com o universo, assim, da fazenda, dos leilões e tal, mas nós não tínhamos uma vivência do dia a dia do negócio. E aí eu lembro que foi em 2018, eu acho, que meu pai a gente começou a perceber que ele estava ficando doente, e aí a gente acabou sendo, assim, chamados, né? Ah, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar, porque isso vai ser uma coisa meio que natural depois, né? Então a gente começou a entrar dentro do negócio da fazenda, ainda com ele vivo, em 2018, mas foi um período muito breve, assim, de transição. Não teve nenhum tipo de preparação, nenhuma transição, assim, de tipo, organizado. Então foi meio que no susto mesmo, né? Mas, graças a Deus, as coisas estão evoluindo bem, assim, a gente acabou hoje, desde que meu pai faleceu, somos eu, a minha irmã, a Ana Carolina, e meu cunhado, o Chese, que estamos mais à frente da fazenda. E acho que, assim, de um modo bem geral, assim, eu acho que o que nos ajudou muito nessa fase de transição foram as consultorias ou as pessoas que nós buscamos para nos auxiliar nesse momento, entendeu? Eu acho que se nós não tivéssemos tido esse acompanhamento, esse suporte técnico e profissional da área de gestão de fazendas, eu acho que seria bastante difícil mesmo você conseguir transitar assim entre um universo e o outro, né? Porque por mais que seja ali é uma empresa, enfim, mas é um universo completamente diferente, né? Eu queria que você trouxesse em tópicos aí, Henrique, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram nesse processo? O que mais pesou, o que realmente foi mais preocupante para vocês que estavam começando ali? Onde vocês falaram, caramba, aqui vamos ter que recorrer realmente à consultoria para que o negócio seja bem feito, não sabia que era assim, enfim, algo que nos mostre, né, o que significa isso na prática. Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, que nós identificamos era que nós tínhamos... O negócio da 3E era um negócio muito bem sucedido, né? A gente tinha... voltando um pouco, assim, na questão da marca, era nítido a percepção de todos de que era um negócio que tinha uma identidade já formada, um produto já muito bem estabelecido, muito bem formado, e o que a gente precisava era só dar continuidade a isso. Então, acho que uma das primeiras coisas que entre nós, irmãos, foi essa consciência de que inicialmente nós não iríamos fazer mudanças muito drásticas nesse sentido, no quesito da operação do negócio como um todo, né? Por mais que nós não tivéssemos ali o dia a dia do negócio. E com isso bem definido, a gente foi buscar, justamente por saber que nós iríamos ter muita dificuldade com essa questão do dia a dia mesmo, das nuances do mercado, desse setor, que a gente precisaria ter uma assistência, até porque a gente precisava ter informações do que acontecia aqui na fazenda, traduzidas de uma forma que nós pudéssemos analisar, avaliar e poder decidir. Sem ter essa parte de gestão traduzida em números, seria muito, muito difícil. Então, eu acredito que esse foi o nosso maior desafio naquele momento. Enfim, buscamos no mercado, através das pessoas que estavam já trabalhando dentro da fazenda, algumas pessoas que nós conhecíamos, que nos indicaram, fala com essa pessoa, fala com aquela pessoa, eu acho que eles têm um caminho legal. E aí a gente foi evoluindo, a nossa equipe aqui também, que nos deu um suporte enorme, até porque, assim, tudo aquilo que eles nos falavam, a gente trazia para nós, pegava as informações
e ir avaliando. Então, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vamos por aqui. E assim a gente foi indo aos poucos, evoluindo e ganhando conhecimento dentro desse universo, né? E você disse algo que é interessante, né? Que é assim, logo no começo, falou assim, acho que a gente ainda está passando por isso, né? Porque esse é um conhecimento de décadas aí, né? E que precisa ser realmente uma construção de décadas e que agora vocês precisam de todo esse suporte e isso gradativamente vocês vão tomando para si, evidentemente, além da responsabilidade de todo esse conhecimento, né? Que passa a ser, né, importante vocês terem. Muito bacana você falar sobre isso. O que você diria, aproveitando esse gancho, Henrique, uma nova geração que também, como vocês, né? Seguiu outra carreira, mas que não tem ainda instalado um processo de sucessão. O que você traria como experiência, como dica, sugestão para quem pode eventualmente, como você disse, um processo natural, né? A gente, quem tem uma fazenda, uma propriedade, independente do tamanho da atividade que exerça, ela vai seguir, né? As pessoas vão passando e a propriedade vai seguir. A história daquela propriedade, o legado, tende a permanecer. Qual a tua sugestão nesse sentido? Isso é uma das coisas, assim, que as pessoas... Acho que a única certeza da vida que nós temos é que um dia nós vamos morrer, mas ninguém se prepara para isso. Ninguém Exato. quer falar sobre isso, ninguém quer discutir, como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui. Então, eu acho que essa é o principal, assim, eu acho que é dialogar mesmo, primeiramente em casa, em família. Existem aí inúmeras empresas que podem auxiliar nessa construção, porque realmente é uma construção a longo prazo, né? É difícil também, o brasileiro tem um perfil meio que querer resolver as coisas sem tanto planejamento a longo prazo, então planeja de uma forma mais breve e sempre acha que, não, isso quando acontecer aí a gente vê, ou então, não, eu não vou estar aqui, daí vocês que se decidam. Eu acho que esse tipo de pensamento é o que precisa ser evitado, né? Então, buscar um entendimento de como pode ser feito essa sucessão. Não é um processo fácil, não é nada harmônico muitas vezes, mas é necessário pensar nisso, estruturar, enfim, buscar ajuda mesmo, porque não é... Fazer sozinho é muito difícil, é muito complicado mesmo. Acho que assim, se tiver que deixar uma dica mesmo, eu acho que a primeira coisa é pensar e falar sobre esse momento que vai vir, vai chegar. Independente se tem fazenda ou não tem fazenda, às vezes as pessoas na cidade também, meu pai tem uma empresa, mas eu não participo, enfim, é bastante complicado isso, né? Porque é quase como, para a pessoa que cria o negócio, é como se fosse um filho. Então você acaba, não, calma aí, você quer entrar aqui, quer começar já a mandar do meu filho, então é muito complicado para quem está passando esse bastão e também para quem vai assumir, né? Exatamente. A gente tem trazido aqui alguns exemplos, né, de sucessão que tem sido feita gradativamente, né, e justamente pensando nesse processo como algo a médio a longo prazo, né, a gente espera sempre que seja um longo prazo quando a gente fala em perda, mas existe a transição que é feita ainda em vida, né, sem problema algum, mas é um processo que tem que ser encarado de frente. Tivemos recentemente um episódio com o Daniel Wolff, né, falando um pouquinho sobre isso, muito bacana. O episódio, já eu trago o número desse episódio para quem quiser ouvir também essa história, e isso é muito legal ouvir agora do Henrique, que passou dessa outra maneira, né, junto com a irmã e também o cunhado dando esse suporte, né, um processo de transição que foi, né, chegou de uma hora para outra, vamos dizer assim, né, pensando numa vida inteira, e realmente trouxe as dificuldades, e por muita sabedoria deles, né, buscaram recorrer à expertise de pessoas que deram esse suporte, né, de consultorias, de empresas, de profissionais de confiança, que realmente garantiram, né, a permanência do processo interno da propriedade rural ali da fazenda, que é uma marca fantástica da nossa pecuária brasileira, né, que é justamente o sinônimo para muita gente, né, para muita gente do setor, o símbolo da produção de bezerro com qualidade vem justamente atrelado à marca da Fazenda 3R, e então tinha muita responsabilidade, além de tudo, além de toda a transformação pessoal de vida, de conhecimento, tinha ainda a responsabilidade de sustentar uma marca que foi tão premiada ao longo de tantos anos, né, Henrique? Esse também é um outro peso que vocês tinham nas costas aí, né?
Sim, com certeza. Ainda é, né, uma responsabilidade enorme. É incrível, assim, o reconhecimento que a marca, o meu pai tem andando, assim, para onde você vai. Você fala, não, é da 3R. É incrível como as pessoas reconhecem o trabalho, o que ele fez e tudo. E assim, só mais uma lembrança que eu tenho agora, assim, desse momento. Normalmente é um momento muito marcante, né, na vida, assim, principalmente quando acontece da forma como foi com a gente, que rapidamente a gente acabou perdendo nosso pai. Então ele é um momento emocionalmente muito forte. E isso abala muito as pessoas, né? Então agora, os negócios, de um modo geral, falando um pouco de sucessão, infelizmente ele não dá muita importância para o lado emocional. Ele tem a parte prática ali que, se você não continuar trabalhando, a máquina vai parar. Então, eu acho que a gente teve, assim, esse bom senso de entender que era necessário, naquele momento, a gente dar continuidade da forma que fosse possível, sem alterar muito as estruturas do negócio, para que a gente conseguisse recuperar o fôlego, recuperar as energias, para daí poder depois ir entrando no negócio aos poucos e dar sequência a isso, né? Me diz uma coisa, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que não conhecem a 3R, não conhecem de pecuária, me fala qual que é o tamanho da propriedade no que diz respeito ao que vocês produzem, rebanho, como que funciona um pouquinho desse dia a dia, né? Para que as pessoas entendam um pouco da dimensão de tudo que a gente está falando, quando a gente fala em responsabilidade. Bom, a Fazenda 3R, ela fica localizada aqui no norte do Mato Grosso do Sul, na cidade do Figueirão. Anteriormente, ela era o município de Camapuã, né? Então, Camapuã acabou ficando conhecida aí nacionalmente através do bezerro de qualidade, os leilões que são feitos lá durante a exposição da Expocan. Então, hoje, depois com o tempo, ela acabou se separando e virou o município de Figueirão. A fazenda em si, ela tem hoje quase 7.000 hectares. A gente está com um rebanho médio de 4.000 cabeças, com uma produção de... Temos 2.000 e poucas matrizes em atividade, né? Tentando explicar, assim, de uma forma bem urbana, vamos dizer assim. A matriz, na verdade, nós somos uma fazenda de cria, então nós criamos bezerros. A vaca é a nossa matriz, como nós chamamos aqui, então ela é a que faz a gestação e produz o animal. Então a vaca, para nós, ela é a nossa galinha do ovos de ouro. Então a gente tem todos os cuidados com elas, buscamos sempre trazer tudo o que pode ser feito para que ela tenha uma condição de reprodução, é isso que nós buscamos. Hoje nós trabalhamos, desde que a gente entrou aqui na fazenda, a gente buscou trabalhar dentro de um panorama de aumentar o rebanho, então de a gente aumentar a nossa quantidade de matrizes. E como que nós fizemos isso? De uma forma bastante orgânica, então a gente foi retendo todas as fêmeas. Basicamente, o nascimento de um bezerro, ele é quase que dividido ali 50% masculino ou 50% feminino. Então, se nós tínhamos lá 1.000 matrizes, nasciam 500 bezerros, 500 bezerras. E a gente comercializava só os machos e ficava com as fêmeas para que a gente pudesse ir aumentando esse rebanho. Ao longo desses anos aí, a gente já teve um aumento bastante significativo, quase que dobramos o rebanho ao longo desses quase 5 anos aí de trabalho. E a ideia é continuar nesse sentido. A gente vem buscando trazer esse melhoramento genético para dentro do rebanho através dessas fêmeas que nós estamos trabalhando aqui dentro de casa, né? Perfeito, exatamente, porque não é só a quantidade, né? É a qualidade que também precisa sempre, quando a gente amplia a quantidade, é conseguir manter a qualidade, que é uma característica de vocês aí. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Eu queria que agora aproveitar e para que você me trouxesse em tópicos também, em elementos ali, o que faz
a 3R ter construído esse legado, né, o trabalho que teu pai fez, e agora as diretrizes principais que vocês seguem para garantir, para manter essa qualidade que vocês conquistaram a credibilidade, né, da pecuária nacional por meio desse trabalho. Quais são os elementos base aí que vocês consideram características da 3R? Bom, o tripé da 3R, que o Rubinho tanto falava, ele se baseia em 3 pontos bastante simples, que é genética. Então, você partir de uma genética boa, de uma genética de qualidade, de procedência. Então, esse é a semente principal. Depois vem a parte do manejo, e manejo se entende toda a parte de cuidados sanitários, de você fornecer ali para os animais todas as condições que eles precisam, passando pelo manejo das pastagens, para que você tenha sempre uma boa quantidade de capim para os animais. A gente sempre tem o período de chuvas e o período de secas, então você tem que fazendo ali o manejo do gado e o manejo do capim de uma forma que você sempre se prepare para esse período de seca, que é o período que nós estamos passando agora, né? Então a gente estava falando genética, manejo e a nutrição ou a comida boa, né? Então, assim, se você fornece boa qualidade de capim com todos os nutrientes que os animais precisam, esse animal, com uma boa genética, ele vai se expressar mais rápido e melhor. Acredito eu que esse conjunto dessas 3 coisas foi o que fez com que a 3R conseguisse esse reconhecimento nacional no período em que meu pai estava à frente. Ele sempre buscou essa questão da qualidade dos animais, de oferecer um animal cada vez melhor, seja ele geneticamente, seja ele com a estrutura do animal mesmo, que pudesse suportar essa carga, né? O animal, um bezerro, você desmama ele com 240, 250 quilos, e na fase em que ele vai ser abatido, muitas vezes ele vai dobrar ou até passar de 600 quilos. Então, ele precisa ter uma boa estrutura para aguentar todo esse peso. Ele sempre buscou até os próprios leilões de Camapuã, é uma coisa meio que se mistura com a história da 3R, se mistura com a história dos leilões, porque existe esse leilão em Camapuã que se chamava Leilão do Fazendeiro e Leilão do Criador, onde as pessoas que participavam desse leilão levavam até lá a Camapuã os animais e vinha um juiz da BCZ e fazia um julgamento desses lotes, desses animais. E aqueles que ganhavam o primeiro prêmio tal, se destacavam, depois eram comercializados no leilão. E tinham, claro, ali um plus pelo prêmio e tudo mais. Então, meu pai, para poder ir até esse leilão e poder ganhar esses prêmios, ele acabou desenvolvendo toda uma metodologia, todo esse sistema de manejo para poder conseguir ter... lá normalmente se trabalha com lotes de 25 animais. Então o julgamento qual era o lote mais padronizado, mais uniforme com todos os 25 animais. Se você tivesse 1, 2, 3 animais que se destacavam e os outros não valia... você acabava não ganhando, você tinha que ter essa uniformidade do lote. Então ele, para conseguir ganhar esses prêmios, ele acabou desenvolvendo esse sistema de manejo, de dar sempre comida para os animais, cuidar do capim para que eles tivessem sempre uma boa alimentação, e também com o suplemento nutricional de ração e mineral. O conjunto de todas essas coisas fez com que a 3R se destacasse pela produção de bezerros aqui no Mato Grosso do Sul e nacionalmente. Acabou que Camapuã se transformou na capital do bezerro de qualidade, muito em função desse leilão e desse trabalho que as propriedades aqui competiam para ir lá e ver quem que ganhava, né? E teve uma evolução, assim, com relação ao peso de desmame
fantástico, porque se hoje a gente fala aí, a gente levou animais com 280 quilos, animais Nelore com 280 quilos de desmama, então um animal com 7 para 8 meses com 280 quilos. Há 10, 15 anos atrás, sempre dentro desses leilões, se falava em animais com 140, 160 quilos. Tem uma evolução aí de potencial de ganho de peso, evolução genética muito grande em função desse leilão, em função dessa competição que existe e ainda hoje existe, né? E assim, hoje, se você vai no leilão do fazendeiro, tem bezerros com 450 quilos no desmame, né? Então, é uma coisa assim muito, muito discrepante do que acontece no mercado normal. Só para você ter uma ideia, um animal de desmama normal aí, ele tá entre 220 e 230 quilos. 240 é quando ele tá assim já super bem, né? Eu acho que o conjunto de tudo isso aí fez com que a 3R tivesse essa exposição. E nós, quando assumimos e nos deparamos com esse desafio, a gente buscou realmente manter esse tripé. Então, o que nós estamos, ao longo desses 5 anos, trabalhando é justamente isso. A gente, como podemos melhorar e aperfeiçoar isso que era já uma coisa muito boa, né? Então, foi justamente por ter essa consciência que nós falamos, não, a gente precisa de ajuda profissional aqui mesmo, porque são detalhes muito, muito minuciosos, assim, que você precisa fazer pequenos ajustes para que você consiga ir melhorando algo que já é muito bom e bastante reconhecido. E, ao mesmo tempo, a gente ter essa responsabilidade, né, de falar, não, calma lá, nós chegamos até aqui por todo esse trabalho que foi feito pelo Rubinho, pelo nosso pai, e realmente é um reconhecimento enorme, é uma responsabilidade ainda maior, assim, de falar, não, a gente não pode simplesmente deixar isso de lado e não dar sequência ao trabalho, né? Legal. E me diz uma coisa, a participação de vocês em leilões, em exposições, isso continua? Continua. Nós continuamos assim. O meu pai, ele acabava participando de vários leilões pelo Brasil, né? Nós, como até por uma questão assim dessa fase de transição e até para que nós pudéssemos também pegar a dinâmica do negócio, nós optamos, num primeiro momento, de concentrar os nossos esforços no leilão de Camapuã. Então, nós anualmente temos uma data ali dentro da semana da Expocan, onde nós fazemos o nosso leilão, o leilão da Fazenda 3R, convidados. E a gente acaba direcionando as nossas vendas dentro desse leilão mesmo. E participamos de alguns outros, mas assim, quase que 100% da nossa produção a gente acaba vendendo ali. E aquilo que a gente não leva para o leilão, a gente acaba depois comercializando aqui na fazenda mesmo. E por aí vai. Maravilha, cliente não falta, né? Quando a gente tem a qualidade comprovada e dá sequência nesse trabalho, felizmente o cliente volta. Você sabe muito bem disso, né? Também pegando em outras experiências em outros setores. Ô Henrique, a gente tá caminhando pro fim aqui, cara, tá fluindo muito legal esse bate-papo, o tempo tá passando e tá muito interessante. O que eu queria ver contigo é o seguinte, tem tradicionalmente aqui no podcast 2 pontos aqui que a gente deixa pro fim. Primeiro, é ouvir de você qual aquela pergunta que você gostaria de ouvir um dia, que fizessem a você e que você ainda não foi feita. O que você queria que te perguntassem para que você possa trazer pra gente um pensamento, uma resposta, enfim, algo que você gostaria de compartilhar com as pessoas e que ainda não teve essa oportunidade? Cara, essa pergunta aí é difícil, hein? Por isso que ela fica pro fim, a pegadinha, já vai falar. Cara, eu acredito assim que uma coisa que eu aprendi com o Rubinho, de sempre focar nessa parte de qualidade, né? Tudo aquilo que ele fazia, sempre buscava, sempre a questão da qualidade era um tema principal. Isso é uma coisa que eu levo para mim, para tudo aquilo que eu faço, sempre busco também dar o melhor de mim, para que eu consiga fazer, também expressar da melhor forma possível. Acho que essa é talvez a mensagem, né, de sempre estar ali buscando dar o melhor de si para conseguir
concluir as nossas tarefas aqui e as nossas missões, e é isso. Legal, talvez uma boa pergunta lá na frente seja, né, Henrique, e também para a sua irmã, como que vocês conseguiram manter essa qualidade, essa história, né, de sucesso e ainda alavancar, né? Qual foi o caminho que vocês percorreram para conseguir tudo isso, né? Pode ser uma boa pergunta, quem sabe aí a gente possa lá no futuro trazer esse daí, né, pensando na qualidade e no legado que vocês têm para tocar adiante. Ô Henrique, agora um outro ponto aqui, esse aqui é mais tranquilo, tá? Uma curiosidade sobre você, cara, algo curioso sobre o Henrique Catenacci. Algo curioso, não é muito normal ter um pecuarista surfista, né? Com a pandemia eu acabei indo me mudei para Santa Catarina, Itajaí. Isso também sempre foi um sonho, assim, de ir morar na praia, e acabou que durante a pandemia isso acabou acontecendo, e hoje quando eu tô lá e sempre que dá, eu vou dar uma desestressada no mar. Você sabe que a Maiara, aliás, agradecer a Maiara por ter, né, indicado, né, sugerido esse bate-papo contigo. A Maiara que sempre contribui, já participou aqui do podcast também. E ela falou, olha, ele é um pecuarista surfista. Não sei se ele vai falar sobre isso, mas deixa lá. Então você colocou aqui o pecuarista surfista. Confirmado. Me diz uma coisa antes de a gente bater o martelo aqui, Henrique, e como é que está hoje a questão da agência? Você segue também com outra profissão? Hoje você é mais pecuarista? Como que ficou a tua rotina? Não, porque eu vi que a responsabilidade é grande aí, né? O dia a dia é corrido. Exato. Então, com a demanda aqui da fazenda, e também foi junto nesse bolo de Covid e toda aquela situação trágica que vivemos há alguns anos atrás, eu acabei descontinuando o trabalho da agência, e para focar mesmo aqui no trabalho da 3R, né? Legal, cara, maravilha. E o surf, então, 1 vez por ano, 2 por ano, como é que tá? Tem que ser mais, né? Então tá pelo menos ali umas 3, 4 vezes por mês tem que ir pro mar. Maravilha. Só para trazer aqui, então, para quem tá nos ouvindo, como promessa, eu tava aqui, né? Eu falei da Maiara Martins agora, recentemente. O episódio dela foi o episódio número 135, Didática na Comunicação do Agro. E o tema que a gente falou recentemente sobre sucessão com o Daniel Wolff foi o episódio 160, poucas semanas atrás, que foi o episódio 160, com o título Passagem de Bastão Descomplicada, né? Ele falava sobre diálogo, transparência e respeito na sucessão familiar no campo, um baita exemplo. E aqui mais um grande exemplo de uma outra maneira, né? Uma passagem que não foi programada, mas que tem dado certo justamente pela compreensão da importância de ter profissionais de qualidade, pessoas que realmente contribuem nesse processo transitório, que, como o Henrique explicou aqui, né, é gradativo, já são quase 5 anos, e ainda é preciso buscar mais conhecimento, mais informação para que realmente eles consigam manter todo o legado, né, de qualidade e respeito à marca 3R que foi construída pelo seu Rubinho Catenacci. Henrique, te agradeço mais uma vez, cara. Obrigado por esse tempo aqui conosco, por dividir, né, histórias pessoais, né, história da família de vocês, como vocês enxergam o negócio, as dificuldades, né, as soluções que vocês têm encontrado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que realmente vocês consigam manter, e certamente já estão mantendo, né, todo esse símbolo que a 3R representa para a pecuária brasileira. Parabéns, sucesso a vocês aí nesse projeto, né, tão importante que é a manutenção de uma marca e alavancá-la ainda mais. A gente sempre tem que olhar adiante. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela oportunidade aqui. Realmente passou rápido, nem percebi, já tá terminando. É muito legal poder contar um pouco dessa história e agradecer mais uma vez aí a oportunidade, a Maiara que fez o meio de campo. Fico realmente agradecido. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.